Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e hoje eu vim falar sobre Conto de Fadas do Stephen King, sem nenhum spoiler. Antes de contar pra vocês o que eu achei dessa história, falar pontos positivos e pontos negativos dela, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sempre estou trazendo para vocês resenhas atualizadas de livros lançamentos. Deixa um joinha para ajudar no engajamento desse vídeo. E caso você queira adquirir este livro ou qualquer outro, tem o link da Amazon aqui na descrição. Bom, nessa história aqui a gente vai acompanhar um pouquinho a vida do Charlie, que é o nosso protagonista. O Charlie ele tem seus 17 anos, ele é um garoto relativamente normal. Ele tem notas boas, mas nada surpreendentes. Ele faz vários esportes no colégio, que ele é bem bom. Ele mora com o pai, tem uma vida tranquila. No geral, a vida dele é bem normal. Só que o passado do Charlie não é tão bonitinho e floridinho assim. O Charlie perdeu a mãe quando ele era muito novo e o pai acabou entrando no alcoolismo, o que fez com que eles passassem por anos bem difíceis. Mas um dia o Charlie, apesar de não ser religioso, ele pediu para Deus para que livrasse o pai dele do vício. E que se isso acontecesse, o Charlie ia estar devendo alguma coisa, fazer alguma coisa boa para outra pessoa. E, de fato, isso acontece. O pai do Charlie, depois de um tempo, acaba conseguindo se livrar desse vício e voltando a trabalhar, voltando a participar da vida mais ativa do filho. E então o Charlie ele sempre fica com esse negócio na cabeça de que ele precisa fazer o bem para alguma outra pessoa, porque ele está devendo isso. Até que um dia, quando ele tem 17 anos, o Charlie está passando na rua indo em direção à casa dele, quando ele escuta um cachorro latindo desesperadamente. E ele vai até esse cachorro e ele encontra o dono desse cachorro caído, esse homem que é o senhor e que mora na casa 1 da rua. Ele sempre foi meio rabugento, nunca gostou muito de ter contato com os vizinhos, ele não é muito bem falado ali na redondeza, e esse cachorro ele é conhecido por ser um cachorro bem bravo. Mas o Charlie vai ajudar esse senhor, e a partir daí eles vão acabar criando uma amizade muito forte. O Charlie, esse senhor e o cachorro. Esse senhor vai acabar tendo que ficar um tempo no hospital, e o Charlie vai ser a única pessoa que vai visitar esse senhor. E é o Charlie que vai acabar cuidando desse cachorro. Então eles realmente vão criar um vínculo. Porém, algumas coisas vão acontecer. E esse senhor, ele tinha alguns segredos ali escondidos que o Charlie vai acabar descobrindo depois de algum tempo. Que é uma passagem para o outro mundo. Uma dica aí que eu tenho para vocês é não leia a sinopse do livro. Porque para mim ele tem um grande spoiler de uma das coisas aqui. Então a minha dica é para você não ler essa sinopse. Eu acho que fica mais interessante a história se você não tiver lido. E nesse outro mundo, o Charlie vai acabar encontrando talvez a inspiração para contos de fadas que existem no mundo real. Esse livro ele vai trazer várias referências de vários contos de fadas. Tenho certeza que eu não peguei a referência de todos os contos de fadas que tem nessa história aqui. Um específico pra mim é o melhor de todos, mas a gente já vai falar sobre isso. O Charlie ele vai acabar entrando nesse mundo e apesar de ter muitas coisas ruins nesse mundo, não é o conto de fadas que se esperava, é tudo bonitinho e florido, apesar de ser bonito da primeira vista. Tem várias maldições dentro desse mundo, mas o Charlie vai acabar adentrando ele e vai acabar permanecendo por um tempo lá, principalmente porque ele acredita que pode ter a cura para uma coisa muito importante, que eu também não vou contar pra vocês vão ter que ler. E ele vai ter um bom motivo para passar por todas as coisas que ele vai passar, apesar de ele saber que pode dar muito ruim para ele. Mas como eu disse, vocês vão ter que ler para entender o porquê que ele foi para esse mundo e o que mais ele encontrou lá. Agora vamos falar um pouco sobre alguns pontos positivos e negativos dessa história. Admito que no começo da leitura eu achei que estava um pouco enrolada as coisas. Só para passar da sinopse, foram 190 páginas. E eu sabia que ia ter aí um portal para outro mundo e eu queria muito ver o Charlie indo para esse lugar. Então, no começo eu tava achando um pouco enrolado, porque quase 200 páginas pra gente finalmente passar da sinopse e ter alguma coisa diferente. Pra mim era muitas páginas. Mas realmente, parando pra pensar na história, parando pra pensar em todo o contexto, na real eu gostei bastante até dessa primeira parte. Apesar de que foi uma parte que eu demorei um pouquinho a mais pra ler, ainda assim foi uma parte muito interessante e que na hora eu achei que tava muito enrolado, mas parando pra pensar, no geral eu acabei gostando bastante. Diferente de outros livros de Stephen King que eu li até agora, esse eu não achei tão descritivo assim. Apesar de ser um livro grande, ele é um livro de 620 páginas. Ainda assim, é um livro que vai acontecer muita coisa. Então,
a leitura parece que fluiu um pouco melhor do que os outros livros. Pra quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que eu não tenho uma experiência muito boa com os livros do Stephen King. Eu acabei não gostando muito dos outros livros que eu li dele, mas esse daqui pra mim foi uma grande surpresa, porque eu acabei gostando bastante. Como eu disse, ele é um livro que é um pouco menos descritivo, ele é um livro que vai trazer esse negócio de contos de fadas, ele vai ter várias referências a contos de fadas. Inclusive, esse livro veio com um pôster, a editora Suma que me mandou, então muito obrigada, editora Suma. Esse pôster aqui. E caso você esteja achando meramente parecido com alguma coisa que você já viu, não é coincidência. Caso você já tenha assistido o filme Mágico de Oz, sim, isso aqui parece muito a Cidade das Esmeraldas e o campo de papoulas que tem ali perto. Não, isso não é mera coincidência. O próprio personagem fala sobre isso enquanto a gente tá lendo a história. Esse é um livro que vai trazer, sim, muitas referências de contos de fadas, referências que existem no nosso mundo e existem aqui no mundo real do livro. Quando ele vai para esse outro mundo, ele vai perceber como algumas coisas são muito parecidas com contos de fadas que ele leu, que a mãe dele lia para ele, e por aí vai. Eu tenho certeza também que esse livro ele traz várias outras referências que não são tão explícitas assim. Algumas eu peguei, outras eu acho que eu não peguei tanto, mas as pessoas que gostam muito de contos de fadas provavelmente vai acabar gostando bastante desse livro. Se você tem costume de ler Stephen King e você gosta de contos de fadas, na minha opinião, essa é a versão do Stephen King de contos de fadas. Simples assim. Esse livro é um livro onde o Charlie vai ter muito a jornada do herói. Aquela jornada bem Senhor dos Anéis mesmo. Onde o protagonista vai passar por uma grande jornada, um longo caminho até chegar ao seu destino. O livro acabou não enrolando tanto nessa parte, o que foi bem interessante. A gente vai, lá na metade do livro mais ou menos, a gente já vai estar num ponto bem interessante da história, onde do meio pra frente, pra mim, foi uma grande surpresa, porque eu não sabia o que esperar da história. E quando a gente não sabe muito bem o que esperar de uma parte do livro, tem duas opções. Ou a gente se dá muito bem com o que a gente encontra, ou a gente não gosta nada do que a gente encontra. E nesse caso, pra mim, foi uma surpresa positiva. Eu gostei dos caminhos que o autor levou. Eu já ouvi de vários fãs de Stephen King de que ele não faz finais tão bons assim. Os finais dos livros que eu li, eu definitivamente não gostei. Mas nesse caso eu achei bem interessante, eu achei que o fechamento é muito bom de toda a história. Teve um ponto negativo pra mim do livro. O Charlie, ele vai passar um bom tempo aí nesse outro mundo. E assim, eu achei só meio inconsistente. Porque o Charlie, ele tem muito medo que o pai dele volte pro vício. Então ele sempre tenta estar muito presente na vida do pai. Ele fala que ele ama muito o pai, mas ele decide passar muito tempo nesse outro lugar por um motivo que é interessante, é nobre, mas ele vê aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, faz sentido? Ser meio inconsistente nesse sentido dele estar tão preocupado com o pai dele, mas ao mesmo tempo ele passar tanto tempo fora e nem pensar direito no pai dele. Então, essa foi uma parte um pouquinho inconsistente que pra mim foi o único ponto negativo. Mas vamos levar em consideração que esse livro tem um ar um pouco mais conto de fadas. E conto de fadas geralmente deixa essas coisas um pouco de lado. Então, vou deixar de lado também. No geral, pra mim, foi uma história bem positiva. Se você gosta de Stephen King, provavelmente você vai acabar gostando desse livro também. Se você não gosta de Stephen King, talvez esse seja um livro interessante pra você ler. É um livro onde o autor não entra em tantas polêmicas, ele não entra em tantos caminhos poderiam gerar desconforto. Ele é um livro relativamente tranquilo, que ainda assim tem plot twist, que ainda assim vai ter ação, vai ter a jornada do protagonista. Então é um livro bem interessante pra você, acho que mesmo se você gosta ou tem um pezinho atrás de Stephen King, eu acho que esse é um bom livro pra começar. Então, basicamente, era isso que eu tinha pra falar dessa belezinha aqui que eu recebi da editora. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Se você tem alguma outra recomendação pra mim de Stephen King, você acha que eu vou gostar, deixa aqui nos comentários pra mim, porque depois desse, talvez eu vá dar outras chances pro autor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.